paz, irmãos. Amém. O Senhor nos abençoe. Como o Milton falou, que essa palavra fique no seu coração. O pedido que eu fiz a Deus, que Ele falasse primeiro comigo e que falasse com você também. Amém? O Senhor Deus falou para Abraão: deixa a tua terra, a tua parentela e vai para um lugar que te mostrarei. Abraão foi. Abraão teve Isaac. Depois de Isaac teve Jacó. Jacó, os 12 patriarcas. Depois esse povo foi para o Egito. José foi primeiro, para a manutenção daquele povo que passava fome na terra. Depois morreu aquele rei do Egito que conhecia José, e o povo passou por uma escravidão ferrenha, uma opressão do povo do Egito. E o povo de Deus clamou, e Deus levantou um libertador, Moisés, no qual o próprio povo de Deus não queria submeter-se a ele. Quem é você para se fazer líder sobre nós? De onde você veio? E Deus deu autoridade a Moisés, e Moisés conduziu o povo pelo deserto por 40 anos, aquela caminhada, e foi trazendo sucessores, Josué. E Deus, por meio de Moisés, disse que levantaria um libertador dentro do povo de Israel. O tempo se passou, o povo se prostituiu a outros deuses, fez o que Deus não gostava. Tantas coisas aconteceram, profetas foram mortos, a palavra de Deus foi desprezada, e o povo foi cativo, depois voltou para o seu lugar. E chega o tempo em que vem João Batista, anunciando também no deserto sobre aquele que viria, que era muito maior do que ele não era nem digno de desatar as alpargatas dele, as sandálias. E esse Jesus surge ali trazendo a mensagem do reino de Deus, trazendo uma proposta de vida nova. Arrependei-vos dos vossos pecados, se achegai-vos a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Ele constituiu também discípulos e constituiu os 12 apóstolos. Conviveram com Ele por cerca de 3 anos. Poucos dias antes da crucificação do Senhor, ali na ceia, todos reunidos, Jesus diz: um de vocês há de me trair. Isso causou espanto. Quem seria? E eles começaram a discutir entre eles: quem será? Eu não sou. Será que é fulano de tal? Será que é aquele tal? E essa conversa foi tomando vulto, e dentre eles também surgiu um outro tema: quem é o maior dentre nós? Quem é o mais importante? Quem é que vai mandar? Quem é que vai liderar? E Jesus, ouvindo tudo isso, observa ali e diz para eles: olha, no meu reino, no reino de Deus, não é assim como aqui na terra, onde tem um rei que tem muitos serviçais. Lá é diferente. O que você acha que é mais importante? Aquele que serve à mesa ou o que é servido? Na nossa lógica terrena, é o que é servido, está à mesa. Mas Jesus diz: eu estou servindo vocês.
E aquilo quebra aquela argumentação. Eles ficam atentos e Jesus continua falando. E eles pensando quem seria o maior. E eu compartilho com vocês nessa noite o texto que está em Lucas 22, versículos 31 a 34. Jesus dando sequência àquela ceia, exatamente a partir desse ponto que eu falei para vocês aqui. A palavra de Deus fala assim: Jesus se dirigindo a Pedro, mas lhe trata de Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, o Simão Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Vamos orar. Senhor maravilhoso, tua palavra, ela é rica, Senhor, poderosa, penetra o nosso interior, Senhor, a ponto de separar juntas e medulas, alma e espírito, Senhor, de colocar coisas no lugar, Senhor, e de retirar coisas que não prestam. Te agradeço pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pela tua palavra. Te agradeço porque o Senhor não desiste de nós, apesar do que nós somos, pecadores. Muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Pedro já tinha caminhado com Jesus várias vezes. E numa ocasião, Jesus pergunta: o que dizem de mim? O que falam sobre mim? Eles dizem que o Senhor é um profeta, que era Elias. E Jesus fala: o que vocês dizem de mim? E Pedro, sempre tomando a vez, sempre pronto para falar, ele diz: tu és o Filho de Deus. E Jesus fala: foi o Espírito que te revelou. E Jesus continua falando: olha, eu vou ter que ir para a cruz para padecer. E Pedro, no mesmo momento, fala: Senhor, não vá, não te faça isso. Aí ele: arreda-te de mim, Satanás, porque você cogita das coisas dos homens. E uma repreensão daquele tamanho, tantas outras conversas. E Pedro chega nesse ponto aqui, conversando com Deus. Parece, e realmente era, tinha muita coisa ainda para ser mudada, assim como na nossa vida também. Existe muita coisa a ser feita ainda na minha vida, na sua vida. Muitas vezes nós somos provados, não porque Deus gosta disso, como no caso de Jó, um homem temente, e que Satanás foi reclamar.
Ele só é fiel porque tem tudo. E Deus vê os limites. Olha, você pode atuar contra a vida do meu servo, mas dentro do limite que eu estabeleço a ti. E assim foi, e vocês conhecem a história de Jó. Jó foi fiel ao Senhor, pela misericórdia do Senhor, pela força do Senhor na vida dele, porque Jó reconhecia quem era que estava nele e quem lhe dava força, e qual era a razão do seu compromisso, qual era a razão da sua vida. Sua mulher falou: joga uma praga nesse teu Deus e morre. Mas ele não fez assim. Assim também aconteceu com Pedro e acontece conosco. Deus permite coisas na nossa vida para que nós sejamos moldados, sejamos esmerilados às vezes. Não desejamos isso, não é uma coisa que queremos, mas às vezes é necessário, irmãos. Devemos nos alegrar também nas provações, nas aflições, nas dificuldades, sabendo que tudo isso vai redundar no verdadeiro amor, na esperança. E o Senhor vai nos forjar verdadeiros filhos de Deus. E Pedro, na sua sinceridade, diante daquelas dificuldades que Jesus lhe pusera ali: olha, você vai me negar. Ele falou: Deus, eu estou pronto, eu sou o cara, eu estou disposto a morrer por ti, a ser preso e a morrer se for necessário. Estou dentro, estou junto contigo, eu vou a qualquer lugar. E ele falava com sinceridade isso. E quantas vezes nós dizemos para nós mesmos, né? Eu sou mais importante. Essas pessoas aqui ainda não entenderam o que eu entendi. Essas pessoas ainda não caminham como eu estou caminhando. Essas pessoas não fazem o que eu estou fazendo. Essas pessoas não suportariam o que eu estou suportando. Assim Pedro pensava também. E ele se achava melhor que os outros também. Eu te amo mais do que os outros. E Jesus fala: Pedro, Satanás veio reclamar a vida de vocês. Interessante que, na verdade, Deus não chama Pedro. Pedro foi o nome que o próprio Jesus deu a Simão Bar-Jonas. Era uma forma de tratamento, de um amigo chegado, de alguém que ia andar junto, de uma intimidade, de uma nova pessoa. Mas naquele momento, assim como um pai e uma mãe, quem é pai e mãe sabe disso, ou um colega, sempre fala Moisa, né? Meu pai falando comigo, Moisa, não sei o que, mas na hora da repreensão, Moisés fala um nome bem específico. Havia uma repreensão. E Jesus, em outro livro, fala até o nome do pai de Simão. E Jesus fala: Simão, presta atenção, você não está pronto ainda. Talvez você não entenda isso. Eu não entendo isso. Deus tem nos falado: você não está pronto ainda. O tempo passa e chega os guardas, prendem Jesus, ele é levado, e Simão vai cercando Jesus de longe, a uma distância, e chega um momento que alguém fala: você é aquele, faz parte desse grupo do Nazareno? Ele: não faz. Novamente alguém pergunta: você faz parte dos discípulos de Jesus? Não, eu não faço parte. Outra pessoa vem e diz: você andava com este homem, não é? Não, eu não conheço este homem. E o galo canta. E num texto dos evangelhos diz que Jesus fitou Pedro no olhar.
E passa no coração de Pedro ali a lembrança das palavras que Jesus falou: você vai me negar 3 vezes. E aquele olhar faz lembrar, mas aquele olhar também fala: eu estou contigo. Tenha fé. Eu intercedi por você. Eu pedi, roguei para que a sua fé não desfalecesse. Você vai vencer, apesar disso que você está fazendo. Você está me negando aqui. Eu sabia, Pedro, mas eu te amo mesmo assim. Eu te amo mesmo assim. Assim como fazemos coisas horríveis às vezes, entristecendo o espírito, negando o Senhor em nossas atitudes, pensamentos, olhares. Mas o Senhor não desiste de você. Glória a Deus. O Senhor não desiste. O que acontece? Pedro sai dali envergonhado, chorando, se retira e vai viver aquele momento. Que coisa terrível! O meu amigo está indo para a cruz e eu neguei. Olha que culpa imensa. Não sei majorar isso aí. O que é isso? Eu já pequei contra o Senhor muitas vezes e já fiquei triste, decepcionado. Como eu posso fazer isso? E eu não imagino o que Pedro sentia ali, aquele choro de um arrependimento verdadeiro, porque lá na frente ele mostra isso. Houve outro, como Jesus preparou ali, dizendo a eles: um vai me trair, se referindo a Judas. E Judas também se arrependeu, jogou tudo que ele tinha ganho, assim, desprezou depois e tentou se arrepender, tentou desfazer o que ele tinha feito, entregando a Jesus por 30 moedas de prata. Apesar de ele ter se arrependido naquele momento, mas a fé de Judas não foi preservada. Judas era um ladrão e ele permaneceu assim, mesmo com remorso, mas não teve arrependimento verdadeiro. E às vezes a gente fica com remorso, não sei por qual motivação, mas não é gerado arrependimento verdadeiro, porque arrependimento verdadeiro tem mudança de atitude. Jesus é crucificado. E agora? Só os discípulos. Em tese, porque Jesus estaria com eles até o final dos tempos, mandaria o Consolador. Mas e agora o que fazer? Aquele que jejuava por nós não estava mais conosco. Aquele que nos ensinava partiu para o reino eterno. O que vamos fazer agora? Mas nas palavras de Jesus, no verso 32, eu porém roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, Pedro, aí ele usa Pedro, o amigo, aquela pessoa que ele conhece, que mudou o coração, tinha esperança, seria esse Pedro. Quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Oh, glória a Deus. E depois de toda aquela tristeza, Jesus ressuscita, volta, se apresenta aos discípulos, encontra com Pedro, pergunta: Pedro, você me ama? Aí eu te amo. Não.
apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Pedro, você me ama? Oh, Senhor, Tu conheces o meu coração. Tu sabes que eu te amo. Apesar de tudo, eu te amo, Senhor. Eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Oh, meu, que coisa tremenda! Deus não desiste de Pedro. Deus reafirma o ministério de Pedro, que seria pescador de almas, que seria testemunha, que levaria o evangelho a todos os lugares e que seria coluna para os seus amigos também. Quando o galo cantou, o que lembra a nós? O galo, ele traz o prenúncio do dia. As trevas vão se acabando e o dia vai surgindo. Exatamente naquele momento, Pedro caiu a ficha dele e ele percebeu o que tinha feito e saiu chorando dali. E eu imagino Pedro em sua casa, para onde ele foi, talvez para o Monte das Oliveiras, onde eles oravam juntos, e se derramando ali, um choro copioso. Oh, Senhor, me perdoa, Senhor, mas se Tu quiseres ainda, me usa como o Senhor quiser, e eu vou honrar o nome de Jesus. E hoje, eu sei que não depende da minha força, porque Pedro achava que ele tinha força, mas a força não está na nossa compreensão, na nossa mente, naquilo que a gente pensa que nós somos de nós, mas é na nossa fraqueza, na nossa limitação que Deus nos usa. E quando nós dizemos a Ele que somos fracos, aí somos fortes. E Pedro depois vai com João, o apóstolo, entrando no templo, depois que Jesus tinha sido assunto ao céu. E havia ali um homem coxo de 40 anos. Me dá uma esmola, me dá um dinheiro. E João falou: eu não tenho, mas o que eu tenho te dou. Pegou na sua mão, levantou, e a perna daquele homem esticou, voltou a musculatura ao normal, voltou a funcionar. E quem poderia fazer isso? O povo cercou, todo mundo admirado. Como que vocês fizeram isso? Sabe o que Pedro falou? Nós não fizemos nada, nós não podemos nada. Mas aquele a quem eu neguei há alguns dias, o Senhor Jesus, a quem vocês mataram, crucificaram, a quem vocês negaram, não creram na sua pregação, Ele é quem dá o poder para que essas maravilhas, esses milagres aconteçam. E o povo ficou muito impressionado, e chega aos oficiais, chega a turma que são os gerentes da igreja, são aqueles que decidem as doutrinas, decidem quem deve morrer e viver, como decidiram com Jesus. Esse deve morrer. E fala: o que vocês estão pregando para esse povo? Nós estamos falando em nome de Jesus, aquele que vocês mataram, crucificaram. Olha, calem, não falem mais nesse nome, não ensinem mais, vão embora. E sabe o que Pedro fala? Olha, o que parece bom para você? Que eu agrade a vós outros ou que eu agrade a Deus? Ele mandou que eu fosse testemunha dele. Eu não posso calar, eu não posso ser covarde, eu não posso negá-lo novamente. E eles ameaçaram: se vocês continuarem, nós vamos bater em vocês. A Bíblia não diz exatamente o que eles ameaçaram, mas existia no coração deles, até a morte também.
E lá na frente até Gamaliel intercede pelos apóstolos, fala, eles já estavam decidindo, vamos matá-los, precisamos acabar com isso. Eles estão disseminando uma coisa daquele Jesus que apareceu aí e continuam firmes, e muitas pessoas se convertendo, e líderes judeus se convertendo, sacerdotes se convertendo. Aí Gamaliel chega e fala, olha, espera aí, surgiu um fulano de tal um tempo atrás e trouxe para ele muitos seguidores. Quando ele morreu, foram dispersos, acabou. Houve outro também que chamou para si muitos seguidores, mas depois da sua morte eles foram embora. Agora veio esse Jesus que já morreu. Ele não fala assim, mas dá a entender que nós matamos. E esses discípulos dele, depois da morte, se levantam para falar em nome de Jesus. Se for obra de homem, deixa quieto, vai desfalecer em pouco tempo. Mas se for obra de Deus, vocês não podem ir contra eles. Glória a Deus. E eles foram presos depois, as cadeias tremeram, eles foram libertos. E aí quando os líderes procuraram Pedro, João, eles estavam pregando novamente. E foram judiados, jurados de morte, bateram neles bem. E eles saíram dali regozijantes, porque foram dignos de serem chicoteados, açoitados por causa do nome de Jesus. E eles eram testemunhas vivas do nome de Jesus. Olha a transformação que Deus faz na vida de um homem. Olha a transformação que Deus faz na nossa vida, que a gente precisa fazer, que a gente precisa colocar diante do Senhor. Sempre há algo para mudar no nosso coração. E sabe o que Pedro fala? Depois de ver tudo isso acontecendo, milagres, a sombra de Pedro passava e curava as pessoas. As pessoas afluíram para onde eles iam passando, e ele mesmo ameaçado de morte estava ali. Ele ora ao Senhor, e Senhor, Tu és o dono do céu, da terra, de tudo que há. E mesmo com tudo isso que tem acontecido, a força não está em mim, a glória não está em mim, eu não posso nada. E eu te peço, Senhor, que o Senhor nos dê intrepidez, nos dê força para falar do Teu Evangelho, porque nós não somos nada, nós não podemos nada se não for pelo Senhor. E assim vocês conheceram a história de Pedro. Não é narrado na Bíblia o final de Pedro, mas a história paralela conta que Pedro, por amor a Cristo, foi crucificado. E ele não queria ser comparado com Cristo em sua morte, e pediu que fosse feito de cabeça para baixo. E assim Pedro morreu, cumpriu o seu ministério, foi coluna junto aos seus amigos. E quantas pessoas se converteram e ainda são alvos do testemunho que Pedro deu a respeito do Senhor Jesus, que é o único que pode salvar. Amém? Essa é a mensagem que o Senhor falou no meu coração. Você vacile, o Senhor te estende a mão, e Ele não desiste de você, Ele não desiste de mim. Ele vai trazer a cabo aquele ministério que Ele colocou em suas mãos, e Ele te dá a coragem, e por intermédio do Espírito Santo que Ele derrama sobre cada um de nós. Amém? Feche os seus olhos e fale para o Senhor.
você tem de retorno nessa palavra? Essa palavra não é minha. Deus falou muito ao meu coração sobre isso. Eu já dei a resposta.